Paz, irmãos, estou aqui mais uma vez com vocês, prazerosamente, para a gente fazer mais um vídeo aula nessa série de estudos sobre cidades de cultura helênica nos tempos do Novo Testamento. Nesse vídeo, nós iremos estar estudando acerca da cidade de Filipos. Tá? Nosso terceiro vídeo, essa série de estudos. Estamos quase finalizando a nossa matéria de geografia histórica e bíblica, e também estamos no nosso quinto semestre. E eu quero que você pegue o seu livro texto, na página 210, e vamos juntos estudar acerca dessa importante cidade, sua importância histórica, cultural, social, especialmente dentro do contexto do cristianismo. Okay? Vamos lá. Então, a cidade de Filipos era uma cidade muito importante dentro do Império Romano. Tá? Era considerada uma porta de entrada da Europa em relação aos visitantes que provinham da Ásia. A cidade de Filipos, ela leva o nome de Filipe II, que era pai de Alexandre Magno. Filipe II fundou essa cidade em cerca de 356 a.C. Tá? Filipos era ao mesmo tempo um primeiro distrito de Roma e também uma colônia da província da Macedônia. Como distrito, ela estava situada geograficamente antes de outras cidades, ou seja, ela era a primeira cidade da província da Macedônia, era a cidade principal, era a primeira cidade da Macedônia. Por isso que era um distrito, ou primeiro distrito. Tá? E como colônia, o regulamento romano lhe oferecia um representante permanente, no caso um romano, na cidade, que conduzia o modo de vida de cada pessoa da cidade. Dessa forma, os cidadãos de Filipos, eles tinham os mesmos direitos dos cidadãos de Roma. Não havia nenhuma diferença em direitos, em liberdade, em nível social, de um cidadão romano para um cidadão da cidade de Filipos, por exemplo. Havia muito ouro em Filipos. Aliás, por causa disso, essa era o maior atrativo dessa região. Ou seja, o fato de Filipos localizar-se nas proximidades ali das minas de ouro do Monte Pangéus, que Filipe fez questão de por exemplo, construir ou controlar essa região ao fundar ou construir essa cidade outra vez. Ou seja, Filipe, ele, por ser aquela região, uma região onde havia minas de ouro no Monte Pangéus, então Filipe II, ele estrategicamente ele escolhe essa região, uma região rica em ouro, ele controla essa região e funda nela a cidade de Filipos. Tá? Filipos ela foi tomada pelos romanos na guerra de Pídna em 42 a.C., quando aconteceu também outras famosas batalhas que a gente já deve ter ouvido falar sobre elas, por exemplo, as batalhas de Antônio e Otávio contra Brutus e Cesário, e também houve a batalha de Actium, quando Otávio ele debelou as forças de Marco Antônio e Cleópatra. Então essas guerras aí famosas, elas aconteceram, entendeu? Ali na região da Macedônia, entendeu?
quando Filipos ela foi tomada pelos romanos, no ano de 42 antes de Cristo. Em Filipos também ocorreram 4 milagres que eu gosto de chamar de os 4 milagres de Filipos. O primeiro foi a conversão de Lídia, que era aquela mulher que vendia púrpura. Lídia era da cidade de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor. Lídia ela foi a primeira pessoa convertida ao evangelho, ao cristianismo, no continente europeu. Ela foi a primeira prosélita judia que se converteu à beira do rio ao ouvir a pregação de Paulo. O segundo milagre é a libertação daquela moça que adivinhava, que dava muito lucro aos seus senhores ou seus donos. Ela era escrava 2 vezes. Ela era escrava do diabo e era escrava dos próprios homens, né, que exploravam, a exploravam em cima daquilo que ela fazia. O terceiro milagre é a prisão de Paulo e Silas e posteriormente a sua milagrosa soltura, ou seja, eles estavam presos por conta justamente de libertar esta moça, adivinha, e aí cerca ali por volta de meia-noite começaram a cantar, houve um terremoto e abalou todo o lugar e os castres, as portas das prisões, elas se abriram. E aí, consequentemente, se dá o quarto milagre, que é a conversão do carcereiro daquele cárcere, o de Filipos, que tinha a responsabilidade de guardar aqueles prisioneiros. Esse acontecimento ele está em Atos 16, do 11 ao 34. Okay? Bom, a relação entre Paulo e a igreja em Filipos era uma relação íntima e muito, muito cordial, pois esta igreja ela ajudou financeiramente o apóstolo Paulo por várias vezes. É uma igreja que ela tinha sensibilidade, que ela valorizava o trabalho missionário, o trabalho feito pelo apóstolo. Tanto que, como eu disse, ela o socorreu em suas questões financeiras, em sua escassez, por diversas vezes. Ela nunca deixou o apóstolo Paulo desamparado. Ela sempre ajudava o apóstolo, especialmente em questões de dinheiro, enviava ofertas, levantava contribuições e mandava para o apóstolo Paulo. Então, Paulo tinha uma afinidade, uma gratidão muito grande com essa igreja por conta disso também. A posição geográfica de Filipos, ela se localizava na Europa, na província da Macedônia. Ao norte, Filipos se limitava com a Trácia, e a leste ela fazia limite com o mar Egeu. A oeste, ela fazia limite com algumas cidades da Macedônia, por exemplo, a cidade de Tessalônica e Bereia. Tá? E ao sul, Filipos fazia limite com a cidade de Anfípolis. Ela ficava a cerca de 13 quilômetros do mar Egeu. E havia em Filipos uma estrada principal chamada Ignátia. Ignátia era uma estrada de Filipos que ligava o Oriente Europeu com Roma. Então era uma via, a Via Ignátia era uma via de escoamento que dava acesso entre o Oriente Europeu com a grande cidade de Roma, facilitando ali a transição entre uma região e outra. Então nós temos aí
um breve relato acerca da famosa cidade de Filipos. No nosso próximo vídeo nós vamos estar falando acerca da cidade de Tessalônica. Ok? Então, até lá.